pode voltar a falar conosco agora. Tranquilo. Pois não, Bruno. Muito obrigada. Acredito que me ouvem bem agora, né? Sim. Então, o PIS/PASEP, né, é um benefício pago pelo governo. Aqueles trabalhadores que tenham eventualmente trabalhado no último ano, pelo menos aí 30 dias desse ano base, né? O governo ele utiliza como ano base, se assim podemos dizer, o ano em que aquele trabalhador trabalhou. Então, agora em 2023, por exemplo, o governo está pagando o ano base 2021. Né? Então, todo trabalhador que prestou serviço por pelo menos 30 dias ao longo do ano de 2021, ele vai ter direito a receber esse benefício. Né? E aí a gente chama esse benefício de PIS/PASEP, porque na verdade são dois benefícios. O PIS, ele é pago através da Caixa Econômica Federal para aqueles empregados que têm carteira assinada, que são regidos pela CLT, e seu empregador são as empresas privadas, que a gente conhece habitualmente. Enquanto o PASEP, né, ele é o benefício pago através do Banco do Brasil para aqueles trabalhadores que têm sua prestação de serviço feita através de um ente público, das prefeituras, dos estados, né, do governo federal, de algum modo geral, ou até mesmo de empresas públicas. Ô, doutora, o PIS, como a senhora falou, é correspondente às empresas privadas. O PASEP é o serviço público. Vamos aqui em números. Digamos que um trabalhador que hoje recebe um salário mínimo numa empresa privada, assim como também o que recebe um salário mínimo na empresa, numa instituição pública. Qual é a média de benefício? Quanto é que ele tem de PIS e de PASEP? Como é que funcionam essas contas? Como elas funcionam? Então, o valor do PIS, ele corresponde a até um salário mínimo. Por que até um salário mínimo, Bruno? Porque caso você não tenha trabalhado, né, durante os 12 meses do ano base, no exemplo que eu dei, 2021, se é um trabalhador que ele não esteve ali de carteira assinada ou vinculado à instituição, pelos 12 meses ele vai receber esse salário mínimo de forma proporcional aos meses que ele trabalhou. Se ele trabalhou 3 meses no ano base, ele só vai receber 3/12 de um salário mínimo. E assim sucessivamente, de acordo com a quantidade de meses que ele tiver trabalhado naquele ano. Essa questão da proporcionalidade também, e até um salário mínimo. E para fazer essa consulta, de onde é o local exato que o trabalhador que está em casa, que ele fala, mas eu não sei quanto é que eu tenho, eu não sei quando é que eu recebo, informações precisas sobre isso. Onde é que o trabalhador pode consultar? Então, para aqueles que são empregados de iniciativa privada, né, os aplicativos da Caixa, eles têm as informações sobre o seu abono salarial. Então, esses aplicativos de muito conhecimento de todo mundo, né, após a pandemia, lá o Caixa tem, ou quem tem conta digital da Caixa, poderá realmente ingressar nesses aplicativos e obter a informação de forma mais precisa. Da mesma forma, aqueles que são vinculados aos órgãos públicos, né, poderão fazer essa consulta através do Banco do Brasil, né, do site do Banco do Brasil ou mesmo do aplicativo do GovBR, até onde a gente sabe, isso estaria disponível também pelo aplicativo. Quanto à questão de calendário, porque tem um calendário que o governo divulga, esse calendário, como é que funciona ele, como é que é a questão da prioridade de quem recebe primeiro, de quem recebe depois, quando é o período que pode ser sacado, como é que funciona isso? Então, Bruno, como eu disse, nesse ano de 2023, o governo ainda está pagando o ano base 2021, certo? E aí, em estando pagando o ano base 2021, as pessoas que trabalharam de carteira assinada no ano de 2021 é que vão estar recebendo. No caso da Caixa, por exemplo, esses valores estão sendo pagos desde janeiro, né? Desde fevereiro, para aqueles que nasceram em janeiro. E em fevereiro, para aqueles que nasceram em março, em abril, foi pago em março. E assim sucessivamente, sendo pago até julho de 2023. De modo que aqueles que trabalharam no ano base 2022 só deverão receber o PIS no ano de 2024. E aí o governo divulga novo calendário, mas que, regra geral, segue essa lógica. Né? Janeiro e fevereiro recebem em fevereiro, março e abril recebem em março, maio e junho em abril, e assim sucessivamente. Cada um na instituição correspondente, como eu expliquei no início. Inclusive, quem fez essa pergunta agora há pouco, que a senhora já respondeu, foi o Gilson Porteiro que fez essa pergunta.
lá do Sérgio Penazzi. Um grande abraço para ele. Tem mais alguma pergunta, Dayana? Temos muitas perguntas sobre esse tema. Me passa aí, por gentileza, na tela, por gentileza. A pergunta é a seguinte, vamos lá. Olha só a pergunta para a senhora. Trabalhei no ano de 2022 e gostaria de saber se eu vou ter direito ao benefício. A senhora falou agora há pouco que o ano base está 2021. Para 2022, qual é a expectativa, quem trabalhou em 22? As regras, por hora, continuam as mesmas que eu expus. Ou seja, se ela trabalhou, né, se essa ouvinte aí, ela trabalhou por mais de 30 dias no ano de 2022 de carteira assinada, e ela realmente recebeu até 2 salários mínimos nesse período, que é importante a gente falar disso, né? Então, a remuneração base aqui, não é todo mundo que teve carteira assinada que vai receber. Precisará ter recebido uma média salarial, ou seja, por mês, até 2 salários mínimos. Né? Doutora, e aí... Só para ficar claro, vamos aqui em números reais. Quem trabalhou o ano 2022 inteiro, recebendo 1 salário mínimo a cada mês, essa pessoa tem uma média de quanto de direito em números reais? A senhora tem isso? Sim, se ela trabalhou uns 12 meses com 1 salário mínimo, ela vai receber 1 salário mínimo de PIS. Então, é um salário... O correspondente a 1 salário, seria uma espécie de um 13º. Isso, um 14º, né? Porque no caso dela, como ela trabalhou uns 12 meses, ela recebeu o 13º e isso seria um 14º. Seria uma espécie de 14º. Tem outra pergunta, a gente tem mais uma pergunta de um telespectador. Essa última pergunta foi da Vitória Lopes. E essa agora é o seguinte, vamos lá. Sou José Carneiro, de Conde. Eu trabalhei 2 anos e faz 2 meses que fui demitido. Eu tenho direito? Eu trabalhava na área de segurança privada. É o seu José Carneiro lá do Conde. Então, uma coisa que é importante é que ele disse que trabalhou por 2 anos, né? A gente precisaria saber se ele também esteve inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, porque esse é outro requisito para receber. Então, se ele já tiver inscrição no PIS/PASEP há mais de 5 anos, né, pelo menos 5 anos, e tiver trabalhado esses 2 anos, vamos dizer que ele trabalhou aí de 2022, 2021 até agora 2023, por exemplo, ele vai sim ter direito a receber o PIS/PASEP referente ao ano base 2022. Uma última pergunta que a senhora já respondeu, para repetir a relação, tem muita gente mandando aqui de como consultar. Eu queria que a senhora explicasse só mais uma vez, para a gente finalizar. Eu sei que a senhora explicou, mas é importante repetir novamente. Perfeito. Eu vou, antes de responder isso, pedir licença só para resumir, de um modo geral, quais são os requisitos que todos os trabalhadores precisam ter para poder terem esse direito, e em seguida eu vou responder essa pergunta, tá bem? Tá bem, fica à vontade. Então, é o seguinte, para que tenha direito, o trabalhador precisa estar inscrito no PIS e PASEP há pelo menos 5 anos, vai precisar, no ano base, ter recebido uma remuneração média mensal de até 2 salários mínimos, vai precisar ter exercido essa atividade remunerada por pelo menos 30 dias no ano base, ou seja, pelo menos 1 mês, consecutivos ou não, ainda que não sejam 30 dias consecutivos, ainda assim ele tem direito. E, naturalmente, o seu empregador, né, seja ele a pessoa jurídica de direito privado, ou seja ele os órgãos públicos, vai precisar ter informado corretamente os dados desse empregado e desse vínculo dele na RAIS, né, que é o E-Social hoje em dia, certo? Então, tendo esses 4 requisitos, o trabalhador vai ter direito ao seu abono salarial de até 1 salário mínimo, e ele vai conseguir consultar isso nos sites oficiais da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Caixa Econômica para iniciativa privada, Banco do Brasil para aqueles que tiveram relação de trabalho com órgãos públicos. Caixa Econômica também, Caixa tem aquele aplicativo que você consegue consultar, e também pode ser feita a consulta através do portal do Gov.br, para que você consiga consultar se você preenche esses requisitos, além, claro, de indo presencialmente às instituições responsáveis pelo pagamento. Eu agradeço a tua participação com a gente, quero te mandar um grande abraço, tá bom? Nada, eu quem agradeço, foi um prazer, bom dia a todos vocês. Obrigado. Betinho Nascimento, vamos agora com as atualizações sobre o homicídio que aconteceu